Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 7 desta série investigatória. E nesta parte 7 vai ser analisado um blog, né, de um pastor aí cristão, né, um tal de Flávio Nunes, aonde ele revela o depois do Haroldo Galves ter, por assim dizer, vamos dizer assim, na época, quando ele foi condenado ali por pornografia infantil e 171, né, e prestar ali serviços à comunidade, por onde andou Haroldo Galves depois de tudo isso, né, gente? Pois é, o pastor Flávio Nunes, ele revelou algo que outros blogs não revelaram, e eu achei até que interessante. E quem não se lembra daquele e-mail que o advogado do senhor Haroldo Galves mandou, né, que apareceu lá no blog da Ozenhauser, afirmando que Haroldo não precisa ficar preocupado porque o crime dele não foi por pedofilia, mas sim por pornografia infantil, né, em 171, e que aqueles que o taxarem iriam ser penalizados, né, como danos morais, calúnia, etc, né? E foi a partir daquele momento que quem chamasse ele de pedófilo, né, ia sofrer as consequências financeiras, se é que você me entende, né? E foi nessa que o pastor Flávio Nunes entrou no seu comentário, no seu blog, e nos trouxe ali um ponto de vista até que interessante sobre essa questão aí de um ex-condenado se sentir-se, por assim dizer, vitimizado, né, pelas palavras que a mídia soltou em cima dele, no caso da Atena, né, quando acusou ele de pedófilo, os blogs que a gente leu acusando Haroldo Galves de pedófilo, né? E aí depois veio um advogado de Haroldo Galves falando: você não foi condenado por pedofilia, você foi condenado por pornografia infantil, né? E se alguém lhe chamar de pedófilo, a pessoa vai sofrer um processo por calúnia, dano moral, difamação, etc. Quer dizer, quem chamar o cara de pedófilo vai pagar pro Haroldo Galves. Ele vai lucrar em cima do crime que ele cometeu. É mais ou menos isso. E nesse blog que vou apresentar para vocês, o pastor Flávio Nunes, com toda a autoridade e coragem que eu percebi pessoalmente, né, quando ele comenta lá o caso Haroldo Galves, porque é um título assim: o anjinho Haroldo Galves não quer ser chamado de pedófilo, né? E nesse blog você vai entender o que ele diz. Olha só, pense em tudo que o pastor Flávio Nunes diz sobre esse assunto, né? E lembrando a todos que eu pessoalmente não tenho nada contra o senhor Haroldo Galves, nem contra o seu advogado. Eu estou simplesmente fazendo aqui minha investigação independente nos mínimos detalhes do que está acontecendo, né, gente? Para ninguém acusar o do Galves de uma coisa que ele não é, né? Enfim, todo mundo viu o processo dele e lá ele foi condenado por pornografia infantil e 171. Não é pedofilia, né? Mas essa parte 7 a gente vai repensar um pouco aí, né, nesses trocadilhos de palavras, né? Não é pedófilo, ele é acusado de pornografia infantil, mas será que é a mesma coisa? Não é? Será? Pastor Flávio Nunes vai explicar tudo. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura investigatória, eu lhe convido, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, o que temos aqui é um blogspot.com,
do pastor Flávio Nunes, né? E descobrimos uma coisa aqui interessante que será muito importante para a resolução desse quebra-cabeça, né? O outro lado da história. Vamos tentar descobrir o que temos aqui de interessante. Olha só. Anjinho Haroldo Galves não quer ser chamado de pedófilo. Por que que ele não quer ser chamado de pedófilo, né? Aí temos aqui o Haroldo, né, Galves. Provavelmente aqui deve ser a sua mãe, né? Não sei. Mas temos aqui, ó. O termo e carinhoso Anjinho Haroldo Galves beijando uma senhora acamada, né? Então não sabemos se é a mãe dele ou esposa, sei lá, né? Vamos ver o que tá isso aqui. Costuma-se dizer por aí que a cabeça de juiz é igual a bunda de neném, pois de lá sempre vem uma surpresa. Eu incluiria aí também o blog de Ozenhauser. Portanto, cabeça de juiz e bunda de neném são iguais ao blog da senhora Ozenhauser. Uma das surpresas mais recentes foi a espécie de direito de resposta, entre aspas, de Ozenhauser conferiu ao seu amigão Haroldo Galves, cuja credibilidade é compatível de sua folha criminal. Para quem ainda não sabe, Haroldo é o maior militante ateu e do homossexualismo do Orkut e fora condenado recentemente pelo crime de pornografia infantil. Não obstante, ele não aceita ser chamado de pedófilo e quer intimar quem assim o faz, através de palavras do seu advogado Arthur, né? Aí diz o seguinte aqui: quem o chamar ou divulgar para terceiros que você é pedófilo está sujeito a um processo por calúnia. Aí temos a imagem abaixo, né, que vimos na parte anterior, né? É um tal de e-mail, né? Vamos lá. Ora, é bastante natural que ninguém goste de ser chamado de pedófilo, mas para quem essa acusação seja falsa ou mesmo ilegítima, é preciso que tal pessoa apresente uma reputação idônea neste tocante. Uma pessoa condenada por pornografia infantil não pode se sentir ofendida e tampouco se dizer caluniada. Os argumentos de Haroldo Galves são os mais bizarros possíveis, segundo palavras reproduzidas de seu advogado Arthur no blog da amiga Ozenhauser. A sua condenação não foi por pedofilia, logo não pode ser assim taxado. A imputação de algum crime a outra pessoa caracteriza calúnia. Quem o chamar ou divulgar para terceiros que você é um pedófilo está sujeito a um processo de calúnia, né? Como vimos em vídeos anteriores, ele não foi realmente condenado por pedofilia, mas por pornografia infantil e estelionato, né? Em 171. Vamos lá. No entanto, tanto o advogado de Arthur quanto Haroldo Galves estão totalmente equivocados. Olha só. Calúnia, segundo o artigo 138 do Código Penal, significa imputar falsamente fato definido como crime. Ora, não existe crime de pedofilia propriamente dito, de modo que uma pessoa pudesse julgar-se caluniada por ter sido chamada de pedófila. Não existe tal tipificação em qualquer leis penais. O que existem são condutas que podem ser genericamente chamadas de pedofilias em seu sentido lato, entre as quais o assédio infantil e também o crime cometido por Haroldo de aquisição, posse e armazenamento de pornografia infantil no artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, como alguém pode dizer caluniado se não existe crime de pedofilia, mas apenas condutas que em seu sentido amplo podem ser entendidas como pedofilias? Ora, é impressionante o diabólico grau de astúcia que Haroldo Galves emprega para querer furtar as repreensões públicas pelo seu nefando crime.
Todo ser humano com inteligência mediana sabe que a atração sexual manifestada por crianças é coloquialmente chamada de pedofilia, muito embora não haja uma definição jurídica ou mesmo técnica precisa do termo. Vou subir um pouquinho mais aqui. Desta forma, os homicidas não podem se julgar caluniados quando chamados de assassinos, por não haver a figura jurídica do crime de assassinato, já que o crime se chama homicídio. Tampouco os estelionatários podem se julgar caluniados quando rotulados de golpistas, por não haver a figura jurídica do crime do golpe. Portanto, este artifício diabólico usado por Haroldo não resiste a uma ponderação minimamente superficial. Eles não podem se sentir caluniados, nem tampouco os ofendidos, pois se trata de uma atribuição precisa do seu caráter por conta das condutas praticadas tidas como criminosas. Vamos subir aqui direitinho para não haver distorções, né? Um típico geral de direito bastante conhecido é que, entre aspas, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. A origem é do direito romano, nemo auditur proprium turpitudinem allegans, deve ser essa a pronúncia, né? Esse princípio encontra-se positivado difusamente, esparsamente, em diversos artigos e leis nacionais. Um exemplo é a proibição do uso de provas ilícitas para se condenar o réu, artigo 5º, inciso LVI de CRFB. Outros exemplos são os artigos 150 e 1814 do Código Civil. O primeiro trata da ilegitimidade do pleito de anulação ou indenização por conta do ato doloso. O segundo trata da exclusão da sucessão que atenta contra a vida do adolescente. Há ainda um exemplo de Código Penal, eximido da pena injuriamente quando o injuriado tiver provocado a injúria direta e reprovavelmente. Artigo 140, inciso 1. Por isso, posso citar a súmula número 385 do STJ de 2009, segundo a qual, entre aspas, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A razão é simples. O consumidor não pode pleitear reparação de um dano quando sua reputação creditada já não era boa, mesmo que uma nova inscrição em cadastro restritivo de crédito seja ilegítima. Comentando sobre os princípios gerais do direito, Miguel Reale assim expõe: a maioria dos princípios gerais do direito, porém, não constam em textos legais, mas representam contextos doutrinários ou de conformidade com a terminologia assistente no capítulo 15. São modelos doutrinários ou dogmáticos fundamentais. Como se vê e é salientado por Joseph Esser, enquanto são princípios, eles são eficazes independentemente do texto legal. Este, quando os consagra, dá-lhes força congente, mas não lhe altera a substância constituída um jus prévio do exterior, a lex. Desse modo, o criminoso que praticou condutas pedófilas não pode se sentir ofendido por ter sido chamado de pedófilo, assim como um criminoso que cometeu crime de homicídio não pode se sentir ofendido por ter sido chamado de assassino. Do contrário, milhões de criminosos neste país poderiam julgar-se desmoralizados e buscar na justiça reparações morais, beneficiando-se de sua própria torpeza. Retomando, como pedofilia, costuma-se atribuir ao desvio sexual,
caracterizado pela atração por crianças, com os quais os portadores dão vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos. Sendo assim, o crime de pornografia infantil praticado por Haroldo é uma espécie de gênero pedofilia. Sua conduta foi de fato pedofilia. Logo, não lhe assiste razão alguma em não querer ser chamado de pedófilo. Olha. Entretanto, o Haroldo Galves não quer ser chamado de pedófilo e nem de pornógrafo infantil. A respeito deste último, ele diz anonimamente num comentário que, entre aspas, é um termo que só cabe a quem produz e está envolvido na produção de pornografia infantil e auferir lucros. Tipicamente, essas pessoas não sentem atração por crianças. Assim, Haroldo Galves pleiteia uma denominação, entre aspas, sui generis, ao crime praticado. Fica indagado aqui: a que espécie que ser designado enquanto criminoso? O nosso bondoso e termo anjinho Haroldo Galves? Agora me dê licença, que eu vou fumar um cigarro. Não sou fumante, mas vou fumar assim mesmo. Notas. Aí temos aqui a nota 1, Croce Delton and At Manual de Medicina Legal, Saraiva, São Paulo, de 1995. E a 2, Reale, Miguel, Lições Preliminares do Direito, 27ª edição, São Paulo, Saraiva, 2012, página 305. Eu, particularmente, achei esse ponto de vista do senhor pastor Flávio Nunes bem interessante, né? Ele fez aqui uma grande comparação, né, do que acabamos de ler para vocês, que é uma coisa meio que diabólica, o pensamento do senhor Haroldo Galves, né? É como se diz aqui, o que o pastor diz aqui, né? Ora, é impressionante o diabólico grau de astúcia que Haroldo Galves emprega para querer se furtar a repreensões públicas pelo seu nefando crime. E essa parte também aqui, todo ser humano com inteligência mediana sabe que a atração sexual manifestada por crianças, coloquialmente chamada de pedofilia, muito embora não haja uma definição jurídica ou mesmo técnica precisa do termo. Os homicidas não podem ser julgados caluniados quando são chamados de assassinos por não haver a figura jurídica do crime de assassinato, já que o crime se chama homicídio. Tampouco os estelionatários, no caso que ele foi condenado também, né, segundo a papelada lá que eu mostrei para vocês, podem ser julgados e caluniados quando rotulados de golpistas. É o caso do Haroldo Galves, né, que de acordo ali com o julgamento dele, foi julgado por um 171 também. Então posso chamar de golpista, tá lá julgado por não haver figura jurídica do crime de golpe, porquanto este artifício diabólico, olha só, artifício diabólico usado por Haroldo não resiste a uma ponderação minimamente superficial. Eles não podem se sentir caluniados, nem tampouco ofendidos, pois se trata de uma atribuição precisa do seu caráter por conta de condutas praticadas tidas como criminosas. Agora se entende aí porque o pastor Flávio Nunes, né, disse que o anjinho Haroldo Galves não quer ser chamado de pedófilo. Tá vendo? Entenderam por quê? Aqui, o tal do e-mail, lembra do e-mail? Olha o e-mail aí. Quem fica chamando você de pedófilo vai sofrer por calúnia, difamação, etc, né? Sendo que ele foi julgado e condenado por pornografia infantil e estelionatário, 171. Eu li para vocês lá. Então as pessoas podem chamar ele de golpista,
171 estelionatário. Mas pedófilo não, mas pelas palavras, né? Pelas belas palavras sábias do pastor aqui, né? Como se diz a palavra? São uma espécie de sábias palavras usadas pelo pastor aqui, né? Onde esse lado da história eu não conhecia pessoalmente, né? Olha só, vou até ler de novo aqui. É bem interessante, ó. Todo ser humano com inteligência mediana sabe que a atração sexual manifestada por crianças é coloquialmente chamada de pedofilia, muito embora não haja uma definição jurídica da mesma técnica precisa do termo. Dessa forma, os homicidas não podem ser caluniados quando chamados de assassinos, por não haver uma figura jurídica, entendeu a palavra? Figura jurídica do crime de assassinato, já que o crime se chama homicídio. Aí, por assim dizer, o advogado do criminoso, né, do assassino, né, ele vai dizer assim: olha, se alguém te chamar de assassino, né, vai ser colocado aí um processo jurídico por calúnia e difamação. Então, não chame o colega de homicida ou de assassino, né, ou etc. São somente termos, né, são palavrinhas, né, troca de palavras. Não, ele foi condenado por pornografia infantil, mas que entre nas linhas ali subliminarmente é quase a mesma coisa que a pedofilia, né? Ele só não praticou o ato com crianças, né? Mas aqui, pelo que o pastor está dizendo aqui, é uma coisa, é a mesma coisa. Olha só essa parte interessante que o pastor falou, né? Deste modo, um criminoso que praticou condutas pedófilas não pode se sentir ofendido por ter sido chamado de pedófilo, assim como um criminoso que cometeu crime de homicídio não pode se sentir ofendido por ter sido chamado de assassino. Do contrário, milhões de criminosos deste país poderiam julgar-se desmoralizados e buscar na justiça reparações morais, beneficiando-se de sua própria torpeza, né? Então acontece, quem chamar o Haroldo Galvez de pedófilo vai receber lá uma intimação, né? E ele vai ganhar em dinheiro em cima da imoralidade que ele praticou, da pornografia infantil. Porque na verdade ele foi condenado por pornografia infantil, mas quem chamar ele de pedófilo vai pagar a indenização moral para ele, né? E ele vai ganhar dinheiro em cima da prática imoral dele, mas é você que paga. No caso ali, o Datena que chamou ele, né? Aqueles blogueiros, né? Que a gente mostrou, né? Mas o que o pastor aqui colocou realmente faz sentido aqui, tá vendo aqui, ó? Ele vai buscar na justiça reparações morais, beneficiando-se de sua própria torpeza. Retomando, como pedofilia costuma se atribuir ao desvio sexual caracterizado pela atração por crianças, com os quais os portadores dão vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos. Sendo assim, o crime de pornografia infantil praticado por Haroldo é uma espécie de gênero pedofilia. Sua conduta foi, de fato, pedofilia. Logo, não lhe assiste razão alguma em não querer ser chamado de pedófilo. Tá vendo? Entretanto, Haroldo Galvez não quer ser chamado de pedófilo, igual os criminosos de assassino, né? Se ele praticou, mas na verdade é outra, mas o sentido é o mesmo, né? E nem de pornógrafo infantil. Mas ele não foi condenado por pornografia infantil e estelionatário 171, tá o documento lá, né? Você vê como que é? Só é os termos, o problema aqui é os termos aqui, ó. É um termo que só cabe a quem produz a estar envolvido na produção de pornografia infantil
em auferir lucros. Tipicamente, com essas pessoas não se sentem atração por crianças. Você vê qual que é a coisa da lei brasileira? Você pratica alguma coisa, vamos colocar assim, há 10 anos atrás, pornografia infantil. Você é condenado por pornografia infantil, depois tu não vai puxar lá a sua capivara, né, criminal. Você tem mais 600 coisas que você fez. Você é condenado também por 171 também. Ah, mas eu não quero ser chamado de 171, estelionatário, nem pedófilo, nem o termo aqui utilizado, pornógrafo infantil. Quem falar isso vai receber um processo de danos morais, etc. E eu vou ter que pagar, ou a pessoa que acusou vai ter que pagar por danos morais. Quer dizer, o cara que cometeu o crime vai ter que receber din-din, ele vai lucrar em cima do próprio crime dele. Então, o que eu posso dizer aqui desse blog aqui, do pastor Flávio Nunes, né? Flávio Nunes colocou aqui, expôs uma visão que eu até hoje ninguém vi pegar, né? Um detalhe interessante, né? Ele foi muito corajoso em colocar essas informações no blog dele. Coisa que se ninguém procurasse, ninguém ia descobrir, né? É só, tipo assim, o cara quer ganhar um dinheirinho, quem acusar ele de uma coisa, sendo que ele foi acusado mesmo, né? Rapaz do céu.